Bom, então a gente viu aqui as características da turbina de ação e de reação. E agora a gente vai falar das de ação, ou de impulso, né? Depois a gente fala das de reação. Então, a alta pressão é confinado em um bocal que converte o rédio, a energia, né, para um jato na pressão atmosférica de alta velocidade. Esse jato atinge uma pá em forma de concha, e aí a força, né, que é exercida nessa pá transfere o torque para o eixo da turbina. É a mesma ideia do anteparo lá de McFlue, né? O que a gente vai ver aqui é a relação entre força e variação da quantidade de movimento é o mesmo caso do anteparo que vocês viram lá em McFlue, quando vocês fizeram mecânica dos fluidos. Então, a turbina mais recente, mais moderna, foi inventada no final do século XIX, né? E até hoje, pelo Lester Pelton, e até hoje essa turbina se chama turbina de Pelton. E aí a pá, ou a concha, né, de uma turbina de Pelton, é projetada para dividir o escoamento em meio, né? E fazer com que ele gire 180 graus. Então aqui vem o jato d'água, atinge aqui a pá, né? E aí uma parte volta para um lado, a outra parte volta para o outro. Tá? E aqui está um esqueminha, né? Mais ou menos, né? Do rotor. Aqui o jato d'água, então ele tem uma grande pressão aqui antes do bocal e ele sai do bocal com uma grande velocidade. Tá? E aqui essa pá está girando numa velocidade, né, ômega R, tá? Onde R é o raio da turbina e ômega é a velocidade de rotação. Então, a gente vai ver, né, vai construir esse triângulo de velocidade mais para frente, mas a velocidade com que a pá vê, né, o líquido chegando, é a velocidade relativa, né, é a velocidade do jato menos U, né, menos ômega R aqui. Tá? Então o jato atinge aqui seria um corte, né, uma seção da pá aqui, ó. Tá? Então ela atinge a pá, gira e sai com a mesma magnitude, né? A gente assume que não tem atrito aqui, então ela sai com a mesma magnitude, VJ menos ômega R. Tá? Então essa é a ideia de uma turbina de Pelton. Ela é cortada, se vocês olharem, tem um cortezinho aqui, ó, na parte externa, é para o jato. Por exemplo, aqui a gente vê isso direitinho, né? Se não tivesse esse corte, esse jato aqui ia ser interrompido, né? Por essa. Ia ser interrompido pela pá anterior. Ó. Então ele tem esse cortezinho justamente para otimizar, né? Tá? Aqui tem dois videozinhos que eu vou deixar para vocês assistirem, tem uns detalhes interessantes e práticos, né, das turbinas. Então ó, o link desses vídeos estão aqui embaixo. Esse tipo de turbina é para alta queda d'água e baixa vazão. E aí tem um sistema de freio, enfim, tem todo um sistema de segurança que vocês veem aqui por esses vídeos. É que se, por exemplo, você desacoplar o eixo, a rotação aumenta muito. Então tem que ter um sistema de freio. Então tem uns anteparos aqui, por exemplo, aqui, ó, isso daqui é um anteparo que freia, se eventualmente for necessário frear a turbina, esse anteparo desce, faz o fluido descer aqui, né? Porque se você fechar muito rápido também uma válvula com a velocidade alta, você pode causar um golpe de ariete aqui na linha, né? E aí danificar toda a linha. E aqui tem um outro elemento aqui, né? Um freio um jato que atinge as costas da turbina. E aí também ajuda a frear a turbina caso ocorra algum problema, tá? Bom, aqui estão algumas fotos, né? Algumas imagens das turbinas.
Tá? Aqui com um jato, aqui com vários jatos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jatos. Aqui os defletores, né? Para reduzir rapidamente a carga no eixo. Tá? Aqui a nomenclatura, né? Então a gente tem a agulha, que é justamente o elemento que faz esse controle do diâmetro. A gente vai resolver um exercício aqui para otimizar, né? De otimização do diâmetro do jato. Então essa agulha aqui controla o diâmetro do jato. O rotor de Pelton, aqui o freio, né? Um daqueles elementos de freio, o defletor. Tá? Então, os elementos aí da turbina de Pelton. Aqui um outro videozinho, a gente já viu isso lá na parte introdutória, né? Bom, então o que a gente vai fazer agora é analisar esse dispositivo tendo como base o teorema do transporte de Reynolds, que foi o equacionamento que a gente fez para bombas, né? Mas o que vocês têm que lembrar é que a gente não fez nenhuma consideração quanto à geometria do impelidor, né? Só o triângulo de velocidade. Na verdade, a única coisa que a gente analisou, ou que se consegue analisar, né, com o teorema do transporte de Reynolds, é como que como que o vetor velocidade ele se comporta na superfície de controle de entrada e na superfície de controle de saída. Então a gente pode usar também a equação de Euler no tratamento das turbinas de impulso, tá? E aí, quando a gente usa essa relação, né, que foi o final, a parte final do teorema do transporte de Reynolds para o princípio da quantidade de movimento angular. Então a gente chegou nessa relação aqui. Tá? Então o torque de eixo, o torque aqui fornecido ou recebido pelo eixo aqui, né, nesse caso aqui a bomba, o eixo faria girar esse impelidor, e aqui no caso da turbina, né, o eixo é o torque aqui, né, o eixo ele está recebendo o torque pela variação da quantidade de movimento angular do fluido. Tá? Então o torque no eixo é integral na superfície de controle. Lembra que a gente tinha duas integrais, né, ou que a gente tem duas integrais no teorema do transporte de Reynolds. Tem uma no volume de controle, que é a variação global da quantidade de movimento angular no volume de controle, e a integral na superfície de controle, que é a diferença, né, o que é o fluxo líquido de quantidade de movimento angular pela superfície de controle. Como a gente considera regime permanente, a integral no tempo foi embora, então sobrou só esse termo aqui, que é integral na superfície de controle, que é dado, né, então, a quantidade de movimento angular, ou o fluxo líquido de quantidade de movimento angular pela superfície de controle, é a integral na superfície de controle do raio produto vetorial com a velocidade ρVdA. Né? E aí esse termo aqui vira vazão mássica. Né? Tá? E aí a gente obteve, trabalhando nessa relação, a gente obteve que a potência, né, se a gente multiplicar o torque pela velocidade de rotação, a potência é a vazão mássica, o 2VT2 menos o 1VT1. Tá? O U aqui, né, esse U2 e o 1 veio do fato de a gente multiplicar o torque pela velocidade de rotação para obter a potência, e quando você multiplica a velocidade de rotação pelo raio, a gente tem o U, né, velocidade linear. Tá? Mas não existiu nenhuma restrição quanto ao detalhe geométrico na passagem pela pá do impelidor. Então, por isso que a gente pode aplicar, né, essa relação para um outro volume de controle em torno da turbina de Pelton aqui, né? Tá? Em torno do rotor da turbina de Pelton. Bom, então a gente vai usar a mesma equação de Euler das turbomáquinas aqui, ó, tá? Para analisar a relação entre potência e, e as componentes da velocidade na saída e na entrada, né? Então a primeira coisa que a gente precisa analisar é o comportamento da velocidade relativa do W, né, ao passar pela concha.
A nossa hipótese é que ela não muda de intensidade, só de direção, porque a gente assume que o escoamento é invícido. Tá? E aí, ó, a variação da direção e de velocidade do jato, né, resulta em torque no eixo. É justamente essa relação entre a quantidade de movimento angular dado pelo teorema do transporte de Reynolds. Tá? E aí a gente precisa do diagrama de velocidade, né? Que está apresentado aqui abaixo. Então a gente tem aqui o eixo, um plano por onde a gente vai analisar o que acontece com o vetor velocidade. Então a gente tem uma velocidade absoluta V1 aqui, ó. A gente tem uma velocidade absoluta V1, que é a velocidade que veio do jato d'água lá, né? Tá? Só que lembra que o rotor está girando com uma certa velocidade ômega-r, né? Uma certa velocidade angular ômega, e isso faz com que o jato aqui, né, enxergue a concha se movendo a uma certa velocidade u aqui, né? Onde esse u é ômega-r, tá? E isso faz com que a velocidade relativa, né, seja W1, ou seja, o jato vê, a concha vê a água se aproximando com a velocidade W1. Né? Uma pessoa aqui no referencial do jato vê ele atingindo a roda, né, com a velocidade V1. Mas uma pessoa que estiver no jato, que estiver na concha, vê o jato chegando com a velocidade W1. Na hora que ele sai aqui, ó, ele contorna, né? Ele atinge lá a concha, contorna e sai. Então, na hora que ele sai com a velocidade relativa W2, que é a mesma de W1, tá? Então, ele entra com W1, sai com W2. A gente assume que o escoamento não tem atrito. Então, ele sai com a mesma velocidade relativa, mesmo módulo. O, a, o rotor continua se movendo aqui com a velocidade linear U, a direção não muda, né? Porque o rotor está girando ali, né, na mesma direção. Esse W aqui ele acompanha o ângulo que a concha converge ali, o escoamento, né? E o V2 ele vem de uma soma vetorial, né? Certo? Essa velocidade aqui absoluta é a velocidade com que uma pessoa aqui no fora do esse W2 aqui é a velocidade com que alguém na concha veja o fluido saindo, e o V2 é uma velocidade que leva em conta o W2 e o U, né? Certo? Então uma pessoa que estivesse aqui em pé, olhando a concha, ela veria essa velocidade V2. Uma pessoa que estivesse acompanhando a concha, né, estivesse aqui junto do rotor girando junto, ela vê a velocidade W2. Tá? E aqui é só um outro esquema, né? É a mesma coisa, mas é um outro esqueminha. Ó. O fluido entra com a velocidade W1, que é V1 menos U, né? A velocidade relativa. Aqui, ó, W1 é V1 menos U. Ela contorna aqui a concha no ângulo beta, né? Então esse ângulo aqui que é a velocidade relativa sai, W2, continua sendo de mesmo módulo, com ângulo beta com relação a essa direção tangencial aqui, tá? Certo? Bom, e aí para determinar o VT1 e o VT2, a gente recorre à geometria do vetor. Então a potência, que é dado por essa relação aqui, né, que a gente obteve lá pelo teorema do transporte de Reynolds, vai ser U, porque a velocidade de rotação não varia agora, né? Certo? Lembra que a geometria da bomba, o R variava, né? A gente tinha um ômega R1 na entrada e um ômega R2 na saída. Então a gente tinha um U2 e um U1. Mas agora a gente não tem mais. Então a gente pode botar o U em evidência aqui, ó. Então VT2 menos VT1. Mas quem é o VT1? É o próprio V1 aqui na entrada. Ó. Observa que agora se a gente assume o rotor, a geometria dessa forma aqui, ó, esse cara ele já está tangencial, né? Quando ele atinge ali a concha, ele já está atingindo tangencialmente. Então a própria magnitude desse vetor V1 já é tangencial. Tá? E quanto que é a magnitude dele? É o W1, que é a velocidade relativa com que o fluido atinge ali a concha, né? Mais U.
tá? Que é a velocidade com que o rotor está girando. É justamente essa soma vetorial aqui, né? Tá? U mais W1, tá? É o V1, certo? E quem é o VT2? Então, ó, ele entra aqui, ó, o fluido, ele entra aqui, não está representado, né? A entrada só está representada a saída, mas ele entra com essa certa magnitude V1 aqui, e ele sai, então ele faz a volta ali na concha e sai com a mesma magnitude, mas num certo ângulo beta que é dado pela geometria da concha. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, na saída, o W2, o W2 cosseno beta aqui, e aí quando a gente faz a soma vetorial do U, certo? Que é a velocidade de rotação da concha, né? O U com W2, a gente fica com essa velocidade aqui, ó, onde W2 e o U são vetores, né? Tá? Então aqui a gente tem a soma vetorial, né? O V2 é W2 mais U. E a projeção, né, tangencial do V2 é esse cara aqui, ó. O VT2 está aqui. Então quem é o VT2? É U mais W2 cosseno beta. Aqui, ó, W2 cosseno beta, tá? Então a soma vetorial, se eu somar aqui esse U com o W2 cosseno beta, eu tenho o VT2, tá? Na verdade, somar essas projeções aqui, né? O W2 cosseno beta é uma projeção, o VT2 é uma projeção, e a projeção do U é ele mesmo, né? Porque ele já está aqui tangencial, tá? Certo? Ele só tem componente tangencial. Aqui é a componente tangencial do V2 e a componente tangencial do W2, tá? Bom, aí substituindo, ó, se a gente substituir aqui, ó, se a gente substituir aqui o VT2 aqui na expressão da equação de Euler, né? E o VT1 aqui na expressão da equação de Euler, a gente fica com VT2 menos VT1, W2 cosseno beta mais U, né? Aqui, ó, W2 cosseno beta mais U, menos W1 menos U, tá? Menos W1 menos U. Como a gente assumiu que eles são iguais, que não tem atrito ali na passagem, esses dois caras são iguais a V1 menos U. Então, substitui aqui e aqui, tá? Então, VT2 menos VT1, ó, V1 menos U, cosseno beta, mais U, menos V1 menos U, mais U. Então, esse cara aqui vai embora, né? Esse cara aqui vai embora. E aí, enfim, substituindo e fazendo todas as simplificações, a gente obtém essa relação aqui, ó, potência m.u vezes U menos V1, 1 menos cosseno beta. E a gente observa que quando U igual a V1, a potência é igual a zero. Ou seja, quando a velocidade do jato, quando essa velocidade aqui foi igual à velocidade de rotação do rotor, a potência é igual a zero. Então ele não está gerando potência nenhuma. Tá? E a outra coisa é que o θ aqui, ó, quando a gente varia, o θ aqui na verdade é o beta, né? Aqui a gente pode botar aqui só para aqui o beta, tá? Apagar aqui e botar beta. Então, beta entre 0 e 180. Quanto mais perto de 180 aqui, ó, aqui estaria o 180, maior é esse valor do 1 menos cosseno beta, né? 1 menos cosseno beta, tá? Maior é o valor de 1 menos cosseno beta e ele vira 2 no final das contas, né? Certo? Então, para um beta de 2, na verdade o 1 menos cosseno beta é 2, certo? O cosseno de beta é menos 1, né? O cosseno de 180 é menos 1, tá? Então, 1 menos cosseno beta já está dando aqui, né? E esse cara aqui vira 2. Então, quando o beta é 180, a gente consegue extrair o máximo de potência. E, claro, que a velocidade de rotação do impelidor não pode ser o mesmo, a velocidade de rotação do rotor não pode ser o mesmo do jato, senão você não está gerando potência nenhuma.
Tá? E quando beta é igual a zero, também não. Ó. Se o fluido simplesmente passar direto ali, né, ele não varia a quantidade de movimento angular e ele não gera potência nenhuma. Tá? Então, se o fluido passar direto pelo rotor, se ele não for desviado, ele não gera nenhuma potência. Tá? Então, a gente fica com essa relação de potência, mas a gente sabe que o torque, que a potência é o torque vezes a velocidade de rotação. Então, a gente pode dividir a potência pela velocidade de rotação e fica com vazão máxima, né? Aí fica U sobre ômega, então U sobre ômega é o R, né? É esse raio médio aqui, ó, que ele está chamando, entre o centro do eixo e uma linha e um plano passando pelo centro aqui da pá, tá? E se a gente plotar essa relação contra a velocidade de rotação da turbina, a gente pode obter algumas informações importantes contra essa velocidade de rotação linear aqui, ó. Que é o seguinte, ó, que é esse gráfico aqui, ó. Tá? Então aqui a gente tem U, velocidade linear, que é ômega R. Então a gente tem a potência e o torque. Então aqui é menos, porque lembra que a nossa convenção de sinal do teorema do transporte de Reynolds é que se o torque fosse fornecido pelo volume de controle, ele é negativo. Então por isso que aqui é menos e menos, para não ficar espelhado, né, menor que zero e tudo mais. E aqui a gente tem a velocidade linear, ômega R. Tá? Então, o que a gente consegue, tanto da potência quanto do torque, né, essa expressão, se a gente plotar em função do U aqui, ó, tá? Se a gente fizer essa relação. Então, a gente obtém uma relação quadrática aqui, ó, parabólica para potência, tá? Porque a gente tem um U ao quadrado aqui, ó, e a gente tem uma relação linear para o torque, porque agora a gente não tem mais um U ao quadrado. Tá? E aí, observa o seguinte, o torque ele é máximo quando U igual a zero, ou seja, se a velocidade linear, ou se a velocidade de rotação for zero, né, se o eixo estiver parado, o torque é máximo, você está gerando o máximo de torque no eixo ali da turbina. Mas a potência é zero, você não gera potência nenhuma. Se potência é torque vezes velocidade de rotação, se a velocidade de rotação é zero, você não gera potência nenhuma. Você pode ter o máximo de torque, mas sem potência. É que nem você tentar manter um motor elétrico parado, né? Imagina um motor elétrico com uma potência grande, e aí, à medida que você vai tentando frear o motor, você vai diminuindo a potência do motor, mas o torque que ele produz vai aumentando. Tá? E aí ele é máximo quando a velocidade é zero, mas você não gera potência nenhuma. E por outro lado, quando você tem aquilo que a gente viu, né? Quando U é igual a V1 aqui, ó, quando U é igual a V1, o torque é zero. Ou seja, se a velocidade com que o jato está atingindo a concha, o jato atinge a concha na mesma velocidade com que a concha está girando, a velocidade relativa é zero. Ó. Aqui, ó, certo? Se o U for igual a V1, o W1 é igual a zero. Então a concha enxerga o jato parado, né? Tá? Então é a outra condição. O torque é zero, a potência é zero quando U igual a V1. Então aqui ele fez, ó, a velocidade U como um percentual de V1 aqui, ó. Tá? Então aqui na metade de V1, aqui 60% de V1, aqui quando U igual a V1, tá vendo? Quando U igual a V1, o torque é zero. Quando U igual a zero, o torque é máximo, mas a potência é zero. Então, a velocidade de rotação zero? Se o rotor ficar preso por algum motivo, né? Se alguma coisa agarrar, o torque que o eixo vai gerar ali é o máximo, né? Tá? E quando U igual a V1 é se o rotor estiver livre para se mover, o eixo quebrado, né? Tá? Então é isso que eu tinha falado, até vai de encontro com aquela questão do freio, né? Eu tinha até mostrado aqui uma questão do freio aqui, ó. Se por acaso alguma coisa quebrar aqui,
essa velocidade de rotação vai aumentar muito, porque não tem nenhum torque aqui. O que impede o eixo aqui de girar muito rápido é o torque que o gerador precisa, né? Então ele precisa de um certo torque para gerar energia elétrica. E aí, se ele quebrar, se esse eixo aqui quebrar, você não vai precisar mais de torque nenhum, ele vai ficar girando livre. Tá? E aí você precisa ter um freio para ele não aumentar muito a velocidade e não ter algum problema mecânico aqui, né? Tá? Então isso acontece. Então nesse momento, se o rotor estiver livre para se mover aqui, ó, U igual a V1, ele vai girar livre, né? E qual é a condição disso, né? Quando U igual a V1, ômega R igual a U igual a V1, certo? Esses dois aqui são iguais, ó. U que é igual a ômega R é igual a V1. Então o torque será zero, então esse cara aqui é igual a zero, certo? Então fazendo essa conta, a gente chega que o ômega é V1 sobre R, sobre o raio médio. Então essa é a velocidade que a turbina vai atingir se por acaso alguma coisa quebrar ali, tá? Se alguma coisa der problema e ela começar a girar livre, né? Sem nenhum torque reagindo ali para frear a turbina. Bom, a gente viu duas condições, a gente viu que a potência é uma parábola, né? A gente viu as condições de torque máximo, torque zero e potência zero. A gente viu que a potência é uma parábola e que existe um ponto de máximo aqui, ó. Como é que a gente obtém essa máxima eficiência? A gente deriva com relação a U igual a zero, né? Deriva a potência com relação a U, e igual a zero. Então a gente tem uma relação, ou sabe quando que a velocidade vai ser máxima. Então aqui, ó, fazendo essa derivada dw.du, é essa relação aqui, né? Bem simplesinho, né? Só derivar esse cara aqui com relação ao U. Vai dar 2U, 1 menos cosseno beta, menos V1, 1 menos cosseno beta. Para ele ser igual a zero, esses termos aqui simplificam, né? E a gente fica aqui o U igual a V1 sobre 2. Ou seja, qual a condição de máxima potência gerada por uma turbina de Pelton? Quando a velocidade linear, no raio médio, né, do rotor, foi igual à metade da velocidade com que o jato atinge ali o rotor, tá? Certo? Então essa é a condição que você vai gerar o máximo de potência. Você não gera o máximo de torque, mas você gera o máximo de potência, né? Porque a potência é o torque vezes a velocidade de rotação, tá? Então a gente pegou a expressão do torque, multiplicou pela velocidade de rotação e chegou nessa relação que se a gente derivar com relação a U igual a, igual a zero, a gente fica com essa relação aqui de projeto, né? Qual é a condição que você fornece a máxima potência numa turbina? Quando a velocidade linear no raio médio foi igual à metade da velocidade do jato. Tá? E aí, se eu substituir o U igual a V1 sobre 2 aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui que tá meio. Se eu substituir aqui, ó, U igual a V1 sobre 2, e aí trabalhando nisso, né? Eu fico que a potência máxima é 0,25 m ponto V1 ao quadrado, 1 menos cosseno beta. Tá? Então é justamente o que está mostrado aqui, ó. 0,25 m ponto V1 ao quadrado, 1 menos cosseno beta. Tá? Essa é a potência máxima, a condição de potência máxima. Quando a velocidade de rotação, quando a velocidade do jato for metade da velocidade de rotação linear ali da turbina. Tá? A outra questão, além disso, né, é que quando beta é igual a 180, esse termo aqui é igual a 2, né? Porque o cosseno de 180 é menos 1. Mas na prática, a gente não usa 180, a gente usa um beta de 165 para evitar com que o jato ele atinja aqui, ó, as costas da pá da frente. E isso não causa nenhum efeito, ou causa um pequeno efeito de projeto, porque em vez de ser 2, em vez de 1 menos cosseno de 180 a gente ter 2, cosseno de 165,
é 1,97. Então, na verdade, a gente perde poucos por cento de potência em detrimento de conseguir evitar com que o jato atinja as costas do jato de trás. Bom, aí essa questão, né, do sinal de negativo, como V1 é maior que U, né, esse termo aqui é maior que U, então o trabalho e o torque são menores que zero, que é a nossa convenção do teorema do transporte de Reynolds. Bom, fazer um exemplo aqui, ó, a gente tem uma turbina de Pelton e a gente tem um lago aqui, né, que está num desnível, na verdade, há uma distância de 305 metros lineares, né, certo? Tem uma tubulação adutora aqui, 305 metros. O ponto 1 está na origem aqui, né? Então ele usou o Z igual a zero aqui na origem. E a superfície livre do lago está 61 metros acima da referência aqui que a gente está usando, que é a saída do jato aqui na pressão atmosférica. Ele está dizendo para considerar só as perdas de carga por atrito e desprezar as perdas localizadas. Ele quer saber qual é o diâmetro D1, qual é esse diâmetro D1 aqui, que vai dar a máxima potência da turbina. E determinar a máxima potência, né, essa máxima potência, a velocidade angular, nessas condições que a gente achou em A. Bom, então, para determinar essas questões, para determinar a potência máxima, né, a gente vem com a relação com a expressão da potência, a gente precisa da velocidade V1, quanto que é essa velocidade V1 aqui, né, certo? E para isso a gente aplica a primeira lei da termodinâmica, né, ou a conservação, a lei da conservação da energia, entre a superfície livre do lago e a saída do bocal. Então a gente fica com P0 sobre ρg mais E0 mais V0 ao quadrado sobre 2G, igual a P1 sobre ρg mais E1 mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga total. Como a gente assume que a velocidade aqui ó, na superfície livre do lago é zero, opa, é isso. O Z1 é zero, né? Porque foi a nossa origem, né? P0 é zero, pressão atmosférica, né? Se a gente considerar tudo pressão manométrica, né? Pressão manométrica. Tá? Então a gente tem o Z0, a gente tem o P1 ali, assim, a atmosférica também, porque está na pressão atmosférica, né? Então esse é o cara, essa é a grandeza que a gente quer saber. Tá? Então com essas simplificações a gente tem essa relação da onde a gente vai tirar o V1. Tá? A perda de carga, só considerando a localizada, sai pela equação de Darcy-Weisbach, né? FL sobre D, V ao quadrado sobre 2G. E a velocidade V é obtida da continuidade, né? Essa velocidade aqui do tubo, a gente fica com a relação da continuidade. AV igual a 1V1 ou V igual a 1V1 sobre A. Enfim, é a continuidade, né? Certo? Essa área aqui sobre essa área A1 é a relação V da velocidade V1. Tá? Então a gente vai escrever que o V1 usado, o V, né, essa velocidade média usada na equação da conservação da energia, é V1 D1 sobre D ao quadrado. Tá? E aí, se a gente substituir a perda de carga e a equação da energia e continuidade, a gente obtém essa relação aqui, ó. Aqui, né? Então, Z0 V1 ao quadrado sobre 2G mais a perda de carga. Então, Z0 V1 ao quadrado sobre 2G mais F L sobre 2GD, né? Que agora a gente entrou no termo da perda de carga, né? Esse daqui é a perda de carga. HLT, né? F L sobre 2GD, V1, D1 sobre D2 ao quadrado, né? Certo? E aí, simplificando ou rearranjando essa expressão, né? A gente bota o V1 em evidência, V1 sobre 2G em evidência, 1 mais F, L sobre D, D1 sobre D a quarta. Então, essa é a relação que a gente tem, a equação da conservação da energia, para esse sistema aqui, né?
da onde a gente vai isolar o V1. Ele quer justamente saber quem é o D1 aqui, ó, para otimizar o V1. Tá? A gente tem todo o resto aqui. Ó. Se a gente isolar o V1, essa expressão fica a raiz quadrada de 2GZ0, 1 mais F, L sobre D, D1 sobre D a quarta. A gente tem o G, tem o Z0, então aqui 200 pés, 61 metros, né? O F ele deu, aqui o F, 0,002 foi dado, está até aqui na verdade, né? Tá? O F já foi dado, o F dessa tubulação. O L, 305 metros, né? 1000 pés. Eu acho que aqui mudou, né? Ah, sim, aqui eu já botei metro, tá certo. Aqui 1000 pés, beleza. 0,2 a quinta, que é o diâmetro da tubulação, 8 polegadas, né? Aqui está em polegada, mas aqui eu tinha passado para metro, só para simplificar a vida, né? Só para tirar essas polegadas e pés e tudo mais, tá? Então, considerei 0,2 a quinta, né? Sobre D1 a quarta, porque esse D aqui embaixo, né? D a quarta com D virou D a quinta, e o D1 a quarta. Bom, aí multiplicando todo mundo, fiquei com essa relação aqui entre o V1 e o D1. Tá? Então eu não tenho D1, eu quero saber qual é o D1 que vai me dar a maior velocidade. Tá? A maior velocidade aqui no jato, né? Na verdade, não é a maior velocidade, é a maior potência, né? A gente, na verdade, precisa que o V1 sobre 2 seja igual a U. Na verdade, é a velocidade que dá a maior potência. A gente vai ter que jogar essa relação aqui na potência, certo? Então, a gente joga o V1 aqui na expressão da potência e o M ponto, né? É ρV1 π D1 ao quadrado sobre 4, né? ρVA. Então, jogando e substituindo todas essas grandezas aqui, tá? Substituindo o V1, né, que a gente obteve aqui, ó, essa expressão do V1 e essa expressão do M ponto, na expressão da potência, né, a gente fica com essa relação aqui, tá? Onde o U e o D1 são as incógnitas aqui, né? A gente quer saber justamente o D1, esse D1 aqui, que vai fornecer a máxima potência, tá? Bom, se eu pegar essa expressão e plotá-la aqui, ó, contra U, para vários valores de U, né? Eu tenho essa relação com U e com D1, e para vários valores de D1, eu vejo que necessariamente, ó, eu tenho um diâmetro aqui de aproximadamente 7 centímetros, ó, que eu maximizo a potência, tá vendo aqui, ó? Tá? E claro que para cada diâmetro eu vou ter um ponto diferente de velocidade, né? Tá? Então eu tenho aqui para 3 diâmetros diferentes, observando que esse valor aqui deu a máxima potência. Então a gente quer saber justamente qual é o diâmetro que fornece, que vai maximizar essa potência aqui, né? Tá aqui, ó, potência em quilowatt. Bom, a gente sabe que U é V1 sobre 2, né? Então essa é uma condição de projeto que sempre vai valer. E aí, se a gente substituir nessa expressão aqui, ó, que o U é V1 sobre 2, a gente vai ficar com essa relação aqui. E o M ponto também, né? Substituindo o M ponto e substituindo o U aqui em V1 sobre 2. Tá? O M ponto que a gente obteve aqui anteriormente, ó, ρV1 π D1 ao quadrado sobre 4. E substituir o U, pode ser aqui também, vai funcionar, né? Tanto faz. A gente substituir o U aqui, V1 sobre 2, ou substituir aqui diretamente, tanto faz. Aqui era só para mostrar esse gráfico, né? Eu só fiz aqui em função de U para mostrar esse gráfico, mas agora eu vou substituir V1 sobre 2. Tá? E aí eu fiquei com essa relação aqui. Tudo em função do D1, tá vendo? Então eu estou aqui em função do D1, em função do D1, tá? Só faltou o D1 aqui para a gente fechar esse cara. Então, para determinar o D1 que fornece a máxima potência, a gente deriva essa expressão com relação ao D1 e iguala a zero. Eu usei o matemática para derivar essa expressão, né? Então deu essa relação aqui igualada a zero.
E aí tem todos os termos que a gente precisa aqui, né? Então, resolvendo para D1, fornece D1 de 0,0711645, que foi aproximadamente esse 007 aqui, né? Que eu mostrei aqui de máximo. Voltando lá na expressão da potência, deixa eu só apagar isso aqui. Ah, sim. Tudo bem, não está tão errado assim. Então a gente substitui o valor do diâmetro máximo na expressão da potência para U igual a V1 sobre 2, que foi essa daqui, né? Então se eu substituir o D1, eu fico com a potência máxima de 42,23 kW. A velocidade angular é dado por U ômega R. Ele quer saber, né? Qual é a velocidade angular. Mas U é V1 sobre 2. Então ômega, então, né, se eu jogar aqui, substituir aqui o V1 sobre 2 aqui, né? Certo? Então, ômega vai ser V1 sobre 2R, V1 sobre 0,91. Tá? E aí a gente tem que o ômega é o V1, lembra que é dado por essa expressão aqui, substituindo o D1, sobre 0,91, 31 radianos por segundo. Ou 296 RPM. Tá? Deixa eu ver só uma coisa aqui rapidinho. Tá certo. 2R 0,91, tá certinho. É o diâmetro da turbina, né? E aí, ó, aí é que vem a questão, né? Se a gente fizer um diâmetro do bocal cada vez menor, a velocidade V1 vai ser cada vez maior. Mas a vazão mássica é uma função do D1 ao quadrado. Então, a vazão mássica também vai ser menor. Tá? Então, observa que aqui ó, a gente tem uma relação entre o V1, entre o M ponto, que tem que ser grande, e o V1, que tem que ser grande. Tá? Então, quer dizer, na verdade, a vazão mássica é uma relação quadrática do diâmetro. Então, quanto maior o diâmetro, né, se o diâmetro dobrar, a vazão mássica quadruplica. Mas isso faz, se o diâmetro dobrar, o V1 vai ser maior, vai ser menor, na verdade, desculpa, vai ser menor. Então, essa questão do diâmetro é uma relação entre a vazão mássica e a velocidade, certo? Quanto menor o diâmetro, maior a velocidade, mas menor vai ser a vazão mássica, tá? Por causa do πd2 sobre 4, né? Por causa da área que tem aqui. Lembra que a vazão mássica... Opa. Lembra que a vazão mássica é velocidade, ρ, né? Velocidade vezes a área. E a área é igual a π d2 sobre 4. Então, a vazão mássica, se você dobrar o diâmetro, você multiplica por 4 a vazão mássica, mas você diminui a velocidade. Então, por isso que não adianta mexer no diâmetro para aumentar a velocidade se a vazão mássica mudar também. Tá? Então, a potência ela vai depender da relação entre a vazão e a velocidade do jato. A gente pode até generalizar essa solução. Se a gente pegar e escrever o V1 dessa forma, e a gente desenvolver essa expressão, quer dizer, sem substituir, né? Lembra que a gente substituiu valores. Se eu pegar essa expressão aqui, ó, escrever que aqui U igual a V1 sobre 2 para a potência máxima, e em vez de substituir valores e jogar essa relação aqui, a gente fica que a potência máxima é dada por essa relação aqui. Tá? Π sobre 16, ρ, 1 menos cosseno beta, D1 ao quadrado, 2G Z0 a 3 meios, 1 mais F, L sobre D a quinta, D1 a quarta, 3 meios. Se eu derivar esse cara com relação ao D1 igual a zero, a gente tem essa relação aqui. Ó. Qual é o diâmetro que maximiza a potência? É o D, que é o diâmetro da tubulação, né? 2FL sobre D elevado a 1 quarto, que vai fornecer o mesmo resultado anterior. Se vocês substituírem aqui, vocês vão ver que fornece o mesmo resultado que a gente obteve anteriormente. Tá? Bom, então eu vou terminar a aula por aqui. Semana que vem a gente finaliza o curso com a parte de turbinas de reação.
Um abraço aí, bom fim de semana a todos, até a semana que vem.